Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA pós-draft. Draft da NBA foi nessa quinta-feira. Eu e o Leonardo Nolasco vamos analisar todas as escolhas da primeira rodada, falar da troca que mandou o Chris Paul pro Golden State Warriors e o Jordan Poole pro Washington Wizards. Vamos falar das principais escolhas da segunda rodada, então não deixe de escutar. Quem tá escutando no Spotify, dos principais aplicativos de podcast, essa é a parte 1, vai ter a parte 2 que eu vou postar logo depois, vou editar e depois vou editar a parte 1, postar, depois vou editar a parte 2 e vou postar também. Então vai estar lá também pra você escutar. No YouTube tá tudo num vídeo só. Então, não deixe de seguir no Spotify, se inscrever no canal, se inscrever no YouTube, no Apple Podcast, liga a notificação, faz aquela coisa toda, deixa 5 estrelas, que ajuda bastante o podcast. Vai ter sorteio. Vai ter um sorteio de um Pix de R$100, no mesmo modelo do sorteio do último sorteio que teve. Em determinado momento do programa, eu vou falar uma senha e você vai ter que preencher o formulário que tá na descrição do podcast, vai ter que colocar a senha, se não colocar a senha, não vai concorrer, e você vai concorrer aí a um sorteio de um Pix de R$100 se você preencher tudo direitinho. Sorteio, se eu não me engano, até terça-feira tem as regras lá no formulário, você vai poder participar, eu vou divulgar o resultado no Instagram e não sei se no Twitter vai depender, mas no Instagram, com certeza. O Matheus, eu botei lá no Instagram, ele venceu o sorteio do último programa, então não deixem de conferir, não deixem de participar e assista o programa, escute o programa completo. Então vamos lá, vamos falar de draft com o Leonardo Nolasco, do Fórmula de Basca. Leonardo, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes e já jogo uma pergunta pra você. Em termos de surpresa, de como você esperava e o que realmente aconteceu nesse draft da NBA, nessa primeira rodada, 0 a 10. 10 sendo a maior surpresa possível, 0, perfeito. Tudo que você esperava, acertou 100% no seu mock draft. Como que você classificaria esse draft dessa quinta-feira? Bom, meu querido, primeiramente uma boa noite pra você e bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver nos ouvindo, né? O podcast é atemporal, então fica aí a mensagem aos ouvintes do Cara dos Esportes. Sou fã também, ouço. Então muito agora obrigado. Estar presente aqui é muito feliz. E vamos lá, Gabi. Cara, de 0 a 10, vamos lá. Acho que um 7. Eu fui surpreendido na... Enfim, a gente vai falar mais detalhadamente disso. Uhum. Mas na parte do Scoot Henderson, eu achei que ele seria a segunda. A gente já vai falar sobre isso. E do nosso querido Ken... O Ken Whitmore. Ele acabou ainda sendo na 20ª ali dele, que fez uma bela temporada em Vila Nova e tal. Achei que ele seria top 10 ou até loteria no 14 ali, mas na hora de falar dele, a gente fala mais especificamente. Mas eu daria um 7 para essa sua pergunta, meu querido. Eu concordo com você, eu daria um 7 também. E inverteu muito ao longo do processo do draft, né? Brandon Miller e Scoot Henderson. Fico feliz que você escute o podcast. Eu tô com medo que vai chegar um dia que vai ter alguém que eu vou convidar um jovem aqui, jornalista aqui pra participar, ele vai falar, não, porque eu cresci te escutando. E aí eu vou procurar o prédio mais alto que eu encontrar e eu pulo dele, porque aí é sinal que já bateu a idade. Mas vamos entrar no draft, a gente vai passar por todas as 30 escolhas da primeira rodada. No final eu vou me despedir do Léo e vou fazer um balanço ali sobre o que de mais importante rolou na segunda rodada. Vamos começar, Victor Wembanyama, jogador do San Antonio Spurs, oficialmente, todo mundo esperava. Eu acompanho drafts há muito tempo e sempre me pega o jogador emocionado quando ele é escolhido. Pode ser, tô ficando velho, já tem 31 anos, de repente é a idade também, mas pô, o cara trabalha tanto a vida toda dele pra chegar nesse momento. Por mais que fosse certo que era o Wembanyama, ainda é uma emoção você ter o nome ali selecionado, então eu entendo, acho muito legal esse momento. Victor Wembanyama é tudo o que o pessoal fala, é o último unicórnio, né? O principal unicórnio que a gente já viu, maior de todos. É um cara que tem 2 metros e... Tem gente que diz 23, 2 metros e 20, 2 metros e 25, varia. Tem uma envergadura absurda, tem um controle de bola que é completamente... Não faz sentido. Você vê os highlights dele, não faz sentido ele ter um controle de bola com a altura que ele tem. Ele vai ser um defensor fantástico logo de cara. E tem um jogo muito refinado ofensivamente. Não tem
ponto fraco no jogo dele. A única questão, Léo, que se a gente vai levantar aqui, o que pode evitar o Victor Wembanyama de cumprir o potencial dele é a questão física, né? Jogadores da altura dele não tem um índice de sucesso muito alto na NBA, mas ele vem se preparando para isso há muito tempo. Tem até matérias falando sobre a preparação dele antes de jogo, né? O que eles falam de ativação, né? Que ele faz um trabalho específico pro pé dele, né? Alongamento e tal. Então é tudo... Ele tá muito preparado para esse momento. Ele fala muito bem inglês, ele é muito carismático. E eu sei que tem muita... Eu vejo muito comentário no TikTok, no Instagram, falando assim, não, eu prefiro o Scoot Henderson e tal, não sei o que, não sei. O Wembanyama é muito magro. E eu entendo, porque enche um pouco o saco você ouvir sempre o mesmo cara. Mas nesse caso aqui, a empolgação, o hype é muito justificável, né? Ah, totalmente, irmão. Totalmente. Ele é aquele cara que, pra muitos, até que cobrem NBA nos Estados Unidos, e a gente aqui, a comunicação brasileira aqui, trazendo a NBA, cara, é o melhor não, vamos trazer o maior prospecto desde LeBron James em 2003, mano. Desde então a gente teve Zion aí, teve uma galera que teve um hype, mas nenhuma se equipara ao francesão. Pô, o cara com uma envergadura excepcional. Tanto é que hoje, a gente fez até uma piadinha antes, conversando nos bastidores ali. O cara é enorme, mano. Ele do lado do Scoot Henderson era loucura. É loucura. O cara 2 metros... Bom, 2 metros e 21, como você bem trouxe, né? Para alguns 25, para alguns 24. O Combine ali tinha dado 21. Mas, jornalista francês falou que, segundo os documentos do time dele, né? O Metropolitanos ali, 92, ele tinha 2,25. Enfim, isso não vê o caso agora. Mas o cara, na última temporada dele, ele foi o MVP do campeonato francês, tendo médias de 21,6, 10 rebotes, 2 assistências, e como você falou, 1 handles, que para um cara de 2,20 metros é loucura. É um pivô que tem handles, que arremessa. Então assim, Gabi, só pra gente não ficar 1 hora falando dele. É o cara mais completo. É o cara mais completo, é o cara que joga embaixo do aro, é o cara que joga no perímetro, o cara que tem até um playmaking ali, conseguir distribuir a bola. Então, indiscutivelmente, foi a primeira escolha e não teria como não ser ele. Pode ser um cara revolucionário, pode ser um cara geracional. É o que eu espero do nosso francesaço aí, Gabriel. Sim, concordo plenamente. E assim, vai ter jogo que vai ter um cara mais forte, que vai tirar ele do caminho. E até uma coisa que dá pra perceber dele ele tem uma perna muito grande, né? Ele, claro, sim, tudo nele é muito grande, né? Claro. Mas, assim, o centro de gravidade dele é muito alto. Então, um cara um pouco mais baixo vai conseguir tirar ele um pouco ali no garrafão. Mas ele tem um braço que compensa isso. Ele vai conseguir muito toco ali por trás e chegando pelo lado. E vai ter alguns highlights que o pessoal... Aqui, ó. Que nem tem aquele famoso do Kenny Lofton, né? No torneio de base da França contra os Estados Unidos. Mas pra mim ele, assim, o único medo com o Wembanyama realmente é o histórico de jogador tão alto, mas eu acho que ele é muito fluido, né? Ele é muito coordenado pro tamanho dele. Os caras desse tamanho não costumam ter esse controle de corpo que ele tem, então eu acho que não vai ser um problema. O draft começa na segunda escolha, né, Léo? Esse sim. O Charlotte Hornets escolhe o Brandon Miller. Perdi um dinheirinho lá no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, porque eu botei um dinheirinho no Scoot Henderson, sendo a segunda escolha. Essas odds variaram, em determinado momento era o Scoot favorito, depois virou o Brandon Miller, depois virou o Scoot de novo. Hoje de manhã o Scoot era favorito, acho que por 1,16. Inverteu durante a tarde, depois que o Shams publicou uma notícia, depois o Woj desmentiu e tal. Mas Brandon Miller é a escolha do Charlotte Hornets. O que você achou dessa decisão da equipe? Olha, Gabi, tendo o encaixe com o LaMelo Ball, bom, cara. Porque assim, o Scoot Henderson é um excelente, excepcional armador. Se a gente for falar vamos falar de nível técnico, dando uma de Carlos Alberto aqui. Vamos falar de nível técnico? Ele é melhor que o nosso querido o Brandon Miller. Eu escolheria ele. Mas agora, eu estando no papel, na pele do GM do Charlotte, eu iria de Brandon Miller para ter um encaixe ali no time. Agora sim, falando do atleta, ele é um baita scorer. É um cara que tem ali
uma ótima versatilidade no ataque, então ele mata a bola ali no perímetro, ele tem uma boa infiltração, tem aqui um trabalho de pé muito bom, um trabalho de drible, melhor dizendo, com step back, um side step, e cara, ele teve médias excepcionais, mesmo sendo freshman, sendo o seu primeiro ano como jogador da universidade ali, então ele foi para 18 pontos, 34% nas bolas para 3, e é um cara com 34% com grande volume. Né? Uma coisa é eu tentar 2 e matar 2, pô, 100%. Outra coisa é eu tentar 20 e matar 2. Enfim, só pra gente trazer um complemento aí. Então, pra mim, o Gabriel, é um dos grandes jogadores, ofensivamente falando ali, defensivamente é elite? Não. Mas, ofensivamente, é o que ele se propõe a fazer, a ser um scorer, muito bem. Então, eu entendi o Charlotte Hornets, ô querido. Ele tem 2,6 metros, né? Ele tem 91 quilos, ele tem todas as ferramentas pra ser um ala completo, né? Ele é o ala que os times da NBA procuram hoje. A questão é que eu acho que o teto do Scoot Henderson é maior. E eu não. Exato. Eu já falei aqui algumas vezes no podcast, né? Eu não vejo o Hornets numa posição de draftar por encaixe. Eu concordo com você, Brandon Miller é um baita prospecto. Se ele caísse pra 3, ia ter muito time tentando subir por ele também, como provavelmente teve muito time tentando subir pelo Scoot Henderson. Só que é aquela coisa, a gente simula a carreira dos caras 100 vezes. Eu acho que tem mais cenários possíveis que o Scoot Henderson se torna uma super estrela do que o Brandon Miller. Ao mesmo tempo, o Brandon Miller traz um piso muito mais alto e tem um valor posicional maior, né, por ser ala. Então dá pra entender a escolha. Não sou muito fã, mas dá pra entender. Não acho que é uma escolha horrível, mas eu preferia ter ido com o Scoot Henderson, que foi selecionado pelo Portland Trail Blazers na 3ª escolha. Questões de linha do tempo com o Damian Lillard à parte, pra mim foi um ótimo cenário pro Blazers, porque o Scoot Henderson é o cara pra mim. Ele é o cara que é 100% basquete, não tem distração, é um cara muito esforçado. O arremesso não tá lá ainda, não tá, mas vai chegar lá. É um baita atleta, nível Westbrook, nível Derrick Rose antes da lesão. É um cara que tem tudo pra ser um líder em quadra e um baita prospecto que eu gosto muito, que eu fui começando a gostar mais ao longo do processo, conforme vai saindo notícias sobre as entrevistas dele e tal, como os times estavam se apaixonando pelo Scoot Henderson. Não é coincidência que um monte de time tentou subir por ele, mas eu acho que é um baita cara. É um cara que, ao longo do processo do draft, muita gente falava que poderia ser a primeira escolha geral em várias classes, né? E acaba caindo pra 3ª escolha. Totalmente. Scoot Henderson ali, você trouxe de uma forma maravilhosa. Se a gente for pensar ali, uma comparação dele com o Westbrook no Prime ali, o nosso querido Derrick Rose ali no Prime também, óbvio, né, gente? Estilo de jogo. Não tô falando que ele é o Derrick Rose no... A gente tem que sempre salientar, porque eu que faço live, Gabriel, pô, é loucura. Você fala uma coisa, a galera já vai, é uma loucura. Mas enfim... Aqui o pessoal xinga no carro, xinga na academia. É impressionante. Outro cara que é legal a gente trazer até um comparativo é um cara draftado recentemente, até o Anthony Edwards. Um cara com um jogo parecido ali, algo que difere entre eles é que o Scoot Henderson é sim um armador 1. É o playmaking, e porque ele é o cara que muitas vezes vai receber a bola, então ele consegue criar arremesso para os outros jogadores do time e para ele. Ele é um cara com uma boa infiltração, uma excelente infiltração, porque ele é forte, rápido. Então, gosto muito ali do nosso querido Scoot Henderson. Bons números também. E é um cara, fisicamente é monstro. O cara é uma máquina. Então, 3ª escolha indo lá pra Portland. Jogar do lado do Lillard, aí já é um encaixe que a gente tem que ver como que seria ali. Mas só de pensar, ter 2 talentos desse, gigantescos, um sendo meio que o mentor do outro ali, já me deixa entusiasmado para ver esse Portland junto ali, mas o Scoot Henderson, para mim, ele seria a primeira escolha em muitos drafts aí. Só não foi porque a gente tem um cara bizarro na primeira, né, Gabi? Isso é indiscutível. E tem o Michael Jordan selecionando na 2ª escolha também. É, perfeito. O Scoot Henderson, 1,88 m, 88 quilos. Se você nunca viu uma foto do Scoot Henderson, veja. O cara parece um running back, porque eu sei que muita gente que me acompanha é fã de NFL também. Parece um running back, um cornerback. O cara é muito forte. A altura não é ideal, mas ele tem uma boa envergadura, então eu
Não acho que vai ser um problema tão grande. Claro que tem limitações. Para um cara de 1,88m, ele não vai conseguir marcar bem um small forward. Mas eu acho que ele mais do que compensa. Pensando no longo prazo de Portland, claro que a gente tá gravando aqui na madrugada de quinta para sexta, pode ter alguns desdobramentos nos próximos dias. Eu acho que Portland deveria trocar o Damian Lillard. Eu acho que é hora de reconstruir, e eu acho que o Scoot Henderson é o tipo de cara que você constrói ao redor, porque por mais que ele seja um jogador fantástico, tem um limite enquanto que um calouro consegue contribuir para um time competitivo de verdade. Ele não vai tornar o Portland um time competitivo nesse momento. E quando ele estiver pronto, o Damian Lillard, ele já tem mais de 30 anos, né? A seta dele já vai estar apontando para baixo. Eu não acho, a linha do tempo dos dois não encaixa. O Lillard é 10 anos mais velho, mais de 10 anos mais velho que o Scoot Henderson, né? Não vai ter um momento que os dois vão se encontrar no mesmo estágio da carreira. Então, eu particularmente, não sei a sua opinião, Léo, mas eu acho que é a hora de trocar o Damian Lillard, porque depois que o próximo contrato dele, né, que ele tem aquela extensão de 2 anos, que vai ficar bem pesada, ele vem de uma temporada que ele jogou muito bem, então o valor dele não vai aumentar em relação ao que tá agora. Eu trocaria ele. E você? Cara, sim, pensando ali em uma reconstrução e já tendo um cara da bagagem do Scoot Henderson, você fazer um projeto do zero com um cara desse tamanho, eu faria igual. E além de que, cara, o time do Portland tem que trocar, porque tem 4 grandes nomes como armador, que pode ser uma baita moeda de troca aí, que é o próprio Lillard, pô, indiscutível, a gente já conhece. Anthony Simons também tá lá ainda. E tem ainda o Shaedon Sharpe. Pô, então tem grandes armadores lá em Portland. E, pô, o que vale o Damian Lillard no mercado da NBA hoje é maluquice. Dá pra você reconstruir o time pensando numa troca pra já. Óbvio, a título? Não, mas numa temporada, pega alguém na outra. Eu acho que dá pra fazer uma reconstrução muito pesada, muito maneira, em cima do nosso querido Scoot, o Gabi. Eu também acho que dá pra trazer bastante ativos ali, né? Várias opções ali pro futuro. Mas enfim, vamos seguir aqui. Houston Rockets, com a 4ª escolha, selecionou o Amen Thompson, armador da Overtime Elite, né? Uma liga profissional ali nos Estados Unidos, que pega esse pessoal que sai do colégio, que não vai pro basquete universitário. 2,1 metros, 102 quilos, um baita atleta. O que você acha dessa escolha? O que você acha do Amen Thompson? Amen Thompson, que foi pro time com as melhores escolhas desse draft, mas já a gente fala sobre isso. Houston Rockets fez um belo trabalho ali. O Amen Thompson, ele tem um irmão, que já a gente fala dele também, mas é um cara grande jogador, tem uma bela leitura de pick and roll. E essa leitura de pick and roll ela é feita com ele sendo pick e ele sendo roll. Melhor dizendo, com ele tocando e com ele finalizando a jogada. É um cara com um dos grandes QI de basquete que a gente tem nesse draft ali. E além de tudo, é um armador reboteiro, porque ele é um cara alto ali, né? Um cara 2,2 metros, beleza. 2,1 metros. Pô, beleza. Fala, Léo, mas tem um monte de cara da NBA aí com 2,8 metros, tudo. Mas ele tem 2,13 metros de envergadura. Pô, isso aí é maluquice. Então, um braço gigantesco ali. Vai ter impulsão. Impulsão. Exato, Gabriel. Exato, mano. Então, fisicamente, o cara é um monstro. Um cara que tem um QI de basquete muito bom. A defesa dele ele é aquele defensive playmaker. É o quê? O cara que vai defender o perímetro ali. Pô, vai precisar ele pra tirar uma sabe? Pra parar uma infiltração? Não sei se seria o melhor caminho ali. Você colocar ele pra defender o próprio Scoot Henderson, vamos colocar ali. Ele vai encontrar problema. Mas defender o perímetro ali, bom defensor. Gostei. O Amen Thompson não foi um dos que mais me seduziu nesse draft aí. Mas é um cara que eu boto fé nele, Gabi. Boto fé nele. Eu entendo o hype, eu entendo a empolgação. Não sou fã. Não sou fã do Amen Thompson. Baita atleta, gerou comparações ao Jamoran. E eu até vi um guia de draft que colocou ele o Jamoran mais alto, né? Que é uma baita comparação, né? Mas a falta do arremesso e a falta de muitas alternativas dele para pontuar na meia quadra me preocupa, né? Porque mesmo na Overtime Elite, né? Que é uma péssima liga, se você assistiu algum jogo, você sabe do que eu tô falando, você ouvinte, né?
Cara, eles já tratavam ele como Ben Simmons no meia-quadra, assim, né? Dando todo o espaço e desafiando ele a arremessar. Isso me preocupa. Eu acho que ele tem um teto muito alto, mas ele também tem um piso baixo e vai jogar num time bagunçado. Quer dizer, que era bagunçado até a última temporada. Vamos ver com o Ime Udoka. Não sei como é que vai ser o encaixe dele com o Jalen Green, mas também não acho que o Rockets deveria pensar em encaixe nessa altura. Vamos passar para a quinta escolha agora. O Detroit Pistons. Meu Detroit Pistons selecionou Ausar Thompson, que é o irmão gêmeo do Amen Thompson. Ele é um defensor bem melhor do que o irmão. Exato. O arremesso dele já mostra alguma evolução, apesar da mecânica dele ser horrorosa, mas ele não é zero arremessando como o irmão dele, né? Já caíram algumas bolas, já tá apontando na direção correta. Ele também traz um playmaking, não no nível do irmão, mas ele também consegue ser ball handler. Ele tem altura para defender jogadores de perímetro. Eu particularmente gosto um pouco mais do Ausar Thompson, que é o que o Detroit Pistons selecionou, porque eu consigo ver um papel para ele na NBA, né? E eu acho que o piso dele é mais alto, porque ele vai ser um ótimo defensor na liga, e o que vai definir ele vai conseguir ser um ball handler secundário, e o que vai definir o teto dele é o arremesso. O Amen, eu acho que tem uma questão do piso ser bem mais baixo. Não sou muito fã dessa escolha para os Pistons, para ser bem sincero. Eu acho que tinha opções melhores aqui, né? O que você acha? Cara, o Ausar Thompson, ele eu concordo super com você. Se eu estivesse na quarta posição ali, escolheria esse irmão ali, que eu acho que ele, você trouxe uma forma excepcional, ele pode ter mais encaixe ali nos times atuais da NBA, que é o que é? Tem aquele cara atlético, forte, grande, com uma bela visão defensiva, que é o caso do Ausar Thompson. E ele ali, muitas pessoas o compararam, que eu achei uma comparação perfeita, pelo que eu estudei dele, pelo que eu vi dos vídeos ali, por tudo que eu analisei dele, o Andrew Iguodala da época do Philadelphia. Sim. Que é aquele cara defensor, preciso que o Iguodala acabe com o jogo pra mim pontuando. Não sei se esse é o atual caminho. Mas, ô Iguodala, vai lá, para o Ja Morant ali, fica de carrapato nele. Mano, ele pode muito bem anular qualquer jogador jogando no perímetro, dentro do garrafão ali, ele pode ter uma boa movimentação. Então é um cara que ele pode defender até as 4 posições ali, né? Então, grande jogador, um cara que tem um teto muito legal ali. Os arremessos ali dele não é segurança, mas é um cara que você vê que ele vem tendo uma bela evolução, como a gente trouxe ali do Overtime Elite, que também não é parâmetro, né? Mas é um cara que eu acho que tem um teto um pouco maior que o irmão, e eu prefiro esse irmão, Gabi. Prefiro esse irmão aí também. Também. A sexta escolha, Orlando Magic selecionou o Anthony Black, armador de Arkansas, um cara que recebeu muitas comparações ao Lonzo Ball, né, durante o processo do draft, bem alto, 2 metros e 1, 95 quilos. Você gosta do Anthony Black? Tratando-se do estilo, a aparência dele, eu já achei ele maneiro. Agora do jogo dele ali, é aquele armador, como posso dizer, o clássico armador, né? Uma boa distribuição de jogo, o maestro ali, o cara que consegue muito bem guiar o time, e é um cara que tem um arremesso confiável. Você fala, Anthony Black, 30% das bolas para 3? Ok, beleza, um cara que você vê que pode desenvolver ali, porém ele tem 45% dos arremessos de quadra de forma geral ali, 12% de média na última temporada dele por Arkansas. É um cara que é rápido, finalizador ali também, tem uma linda leitura de pick and roll. Defensivamente, aí a gente já tem um problema. Aí a gente já tem um problema, mas é um cara que tem uma boa inteligência com a visão de defesa. Agora, fisicamente, se impor fisicamente, aí eu já não vejo muito isso. Mas é um cara ali que eu acho que pode ter essa evolução nesses pontos que eu tô trazendo como coisas, entre aspas, não tão boas. Então, gostei do Anthony Black. E um dos cabelos mais bonitos desse draft, tenho dito. Tem um belo cabelo mesmo. Eu acho que o bom pra ele é que ele não vai ter a pressão de ser o cara logo de cara. Exato. De cara. Porque tem o Fultz já lá, né? Então ele
vai poder entrar aos poucos, eu acho que isso vai beneficiar ele. 7ª escolha, o Washington Wizards selecionou o primeiro nome que agrada a 5ª série, que é o Bilal Coulibaly, ala do mesmo time do Victor Wembanyama, né, francês também. Acho que não sei se dá pra chamar de primeira surpresa, porque teve o Brandon Miller saindo pro Charlotte Hornets, mas também era algo que a gente já esperava, né? O Coulibaly, vou falar o Bilal, senão a gente não vai sair dessa escolha aqui. O Coulibaly, ele subiu muito nas últimas semanas, é um cara que teve medições fantásticas, e é um cara baita atleta e evoluiu ao longo da temporada. Eu tava vendo hoje mesmo uns vídeos dele, né? Ele já tem um Eurostep bem interessante. É um cara muito cru, mas eu acho que o Wizards é um time que pode se dar ao luxo de selecionar um cara cru, porque eles não vão competir tão cedo, né? É um time que tá em reconstrução. Recebeu o Jordan Poole agora, a gente vai falar mais pra frente, né? Trocou o Chris Paul, mas eu acho que vale a aposta pro Washington Wizards. Meu medo é o Wizards. Eles vão ser o time que vão desenvolver um cara que precisa ser desenvolvido. E só pra passar os termos da troca, eles subiram da 8ª escolha pra 7ª. Eles mandaram 2 escolhas de segunda rodada em 2028 pro Indiana Pacers, uma do Phoenix Suns e outra deles mesmo. Você confia no potencial do Coulibaly, Léo? Muito, cara, muito. Pelo que eu tava estudando no draft nos últimos dias aí, eu vi vários mock drafts ali, o comparando e eu concordando 100% com o Odiano Nobe, que é o quê? Aquele cara forte, aquele cara fisicamente um monstro, que não se deixa levar só por isso, né? Aquele cara, aquele cara grandão, vai dar bola pra ele, vamos ver o que acontece. Vai engolir você, ele vai infiltrar, vai ser um cara que vai ser explosivo, ser letal, e ali ter ele num contra-ataque para um time rápido, que é o caso do próprio Indiana ali, é um cara que eu acho que pode ser sim. Esse cara do Washington Wizards, desculpa, a troca foi com o Indiana, né? Do Washington Wizards ali, um cara que eu acho que pode ter sim um grande futuro dentro da NBA. Um cara grande, veloz, e ele não tem muito arremesso ali, porém, dentro do garrafão ele consegue ser um bom jogador, mas eu vejo ele sendo esse cara efetivo e um cara gigantesco nessa transição de quadra, com um pace mais elevado, quando o jogo tá a milhão, mano, põe ele que o Bilal vai brilhar. Então, Bilal Coulibaly, boto muita fé no cara, Gabi, boto muita fé nele. Também, eu acho que ele tem um potencial pra ser tipo o primeiro time all defense, e eu acho que ele vai ter um impacto como defensor logo de cara, e o que vai definir é o que ele vai evoluir como jogador no ataque, né? Ele já mostrou evolução nessa temporada, então acho que o potencial realmente dele é muito grande. 8ª escolha, o Indiana Pacers selecionou o Jarvis Walker, ala pivô da Universidade de Houston, que é uma das minhas escolhas favoritas desse draft. Era muito cotada nos mocks, né? Eu acho que é um dos melhores encaixes nessa primeira rodada aqui. Ele tem 2,3 metros, 108 quilos. O cara parece, voltando à analogia do futebol americano, parece um jogador de futebol americano. Ele é muito forte, entra na NBA muito forte já. Eu acho que é um encaixe perfeito com o Miles Turner, que é o pivô do Indiana Pacers, né? Porque o Miles Turner arremessa de 3, consegue espaçar a quadra, então pode ter situações que ele vai espaçar a quadra pro Jarvis Walker trabalhar no garrafão, que ele faz muito bem. Ele cria muito bem o jogo e é um baita defensor. É um cara que ele pode defender alas, acho que qualquer biotipo de ala. Pode ser um small ball 5, né? Aquele pivô ali mais leve. E eu acho um baita encaixe. Eu acho que é o melhor cenário aqui pro Pacers aconteceu, né? Eles trocaram ainda, conseguiram umas escolhas de segunda rodada e conseguiram um cara que se encaixa perfeitamente no time deles. Cara, totalmente. Eu não vou me estender muito no quesito físico, porque a parte física dele, se você voltar 30 segundos, eu coloco igual a do Coulibaly. Coloco igual. É um cara monstro ali. Porém, o nosso querido Jarvis Walker, ele é um cara com um QI de basquete excepcional no ataque. É um cara que tem ótimas tomadas de decisões ali no arremesso. É um cara que ele consegue, como você bem falou, ele consegue criar arremesso para ele consegue fazer ali um belo trabalho dentro do garrafão. É um cara que consegue jogar no perímetro ali.
Então ele tem uma boa versatilidade ali pra estar pontuando. É um cara com um arsenal, com a bag, né? Como a galera do basquete pode falar, com a bag cheia ali, pontuando. E ele também é um dos grandes defensores desse draft aí. Então o Jarvis Walker indo ali pro Indiana Pacers, pô, steal é duro falar porque é loteria, né? Então, mas se ele fosse um pouquinho mais pra frente ali, não me surpreenderia. Um dos meus favoritos é o Jarvis Walker, com certeza também, cara, com certeza. Vamos seguir pra 9ª escolha. O Utah Jazz selecionou o Taylor Hendricks, ala de UCF. Acho que é um baita encaixe pra equipe, porque você vê uma fundação no time agora, né? Você tem um small forward do Taylor Hendricks, você tem um ala pivô do Lauri Markkanen e você tem um pivô do Walker Kessler. Eu acho que é um ótimo ponto de início para você construir um time. Um excelente arremessador, um excelente defensor. Tem questões dele ali quando ele bota a bola no chão ali, o que ele consegue criar, mas eu acho que ele tem um piso altíssimo, que a gente falou antes, né? É o biotipo do jogador que todo time na NBA procura, né? Um cara grande que pode marcar múltiplas posições, tem 2,6 m, 95 kg. Tem alguma preocupação com o nível de competição que ele enfrentou em UCF, que não era tão alto assim, mas eu acho que é uma boa escolha pro Utah Jazz. 10ª escolha, uma troca. O Oklahoma City Thunder acertou uma troca com o Dallas Mavericks. Eles receberam o Davis Bertans e a 10ª escolha no draft. Mandaram a 12ª pro Dallas Mavericks, basicamente para absorver o contrato do Davis Bertans. E o Dallas Mavericks teve a trade exception, né? Que é basicamente, ele tem uma exceção que ele pode receber um salário de volta numa troca, como já recebeu, se não me engano, a troca já aconteceu, né? Foi a troca com o Sacramento Kings, que a gente vai falar mais pra frente. Mas basicamente o Mavericks desce 2 escolhas pra se livrar do contrato do Bertans. Eles têm questão do Kyrie Irving ainda pra renovar e tal. Nessa escolha, a gente vai falar do lado do Mavericks quando chegar a 12ª escolha, mas nessa escolha o Oklahoma City Thunder seleciona o Cason Wallace, armador da Universidade de Kentucky. O que você acha do Cason Wallace e esse encaixe num time que já tem um backcourt aparentemente definido, com Josh Giddey e com o SGA? Cara, meu queridinho, Cason Wallace é o meu queridinho desse draft aí. É aquele defensor nato, defensor de elite do perímetro. Eu comparo ele com o David Mitchell dos drafts anteriores, 2 drafts anteriores, que agora tá no Sacramento. Que é o quê? Aquele cara que não vai sair do pé do armador do time adversário quando ele estiver armando ali. Com certeza, meu queridinho, vou falar dele sempre, todo jogo do OKC. Vou tentar assistir, é um cara muito ágil, é um cara que tem um QI elevado armando o jogo ali, faz uma bela distribuição, mas é aquele defensor chato, ferrenho. É um cara com controle de bola, bom arremesso. Pode ser que eu tô sendo clubista porque eu sou meu queridinho? Pode ser, mas o Cason Wallace ali vai ficar na minha TV, no meu League Pass rolando sempre, cara. Boto fé nesse moleque. Passar para a 11ª escolha agora, o Orlando Magic selecionou o Jett Howard, ala da Universidade de Michigan, filho de um ex-jogador, né, o Juwan Howard. Saiu um pouco mais cedo do que a gente esperava, né, ele é um small forward clássico, 2,3 m, 98 kg e baita jogador ofensivamente falando, ótimo arremessador. Não vai ter tanto a bola em Orlando, né, porque tem o Paulo Banchero, tem o Fultz, tem agora o Anthony Black. Então eu tô curioso pra ver como ele vai se encaixar nessa equipe, até porque eu não vejo ele, principalmente de início, sendo um cara que vai contribuir defensivamente, mas é um cara que tem potencial como jogador de ataque. Eu só acho que aqui Orlando tinha algumas opções melhores, né, e se o objetivo era espaçar a quadra, eu acho que tinha algumas opções melhores. Mas o Jett Howard é um cara que o Léo falou, né, da bag, né, de opções ali de movimento para pontuar. Acho que o Jett Howard tem isso. 12ª escolha, aquela segunda parte da troca que a gente falou do Thunder, né? O Dallas Mavericks selecionou o Dereck Lively, pivô da Universidade de Duke. O que você achou dessa escolha? Bom pivô, bom jogador. O Dallas precisa de um jogador desse jeito aí. Um jogador com uma envergadura, um
uma altura, né, gigantesca. O cara tem 2,31 de verdade. Porra, 2,31 acho que não é o tamanho do meu quarto. O cara, se ele fizer uma estrela no meu quarto, ele fica entalado aqui. O cara é gigantesco ali. É um cara que ele tem uma boa mobilidade, é um cara que tem o trabalho embaixo do aro bom, ótimo. Bom, vai, muito bom. Ótimo também, bom. Cara bom. Nível de NBA, precisa desenvolver um pouco mais. Eu acho que ele ainda tá um pouco cru para ter alguns matchups com Embidão, é óbvio, eu tô pegando os elite, mas se a gente trazer até um Nick Claxton, pode ser que ele tenha um problema com o Nick Claxton ali no quesito físico, no quesito até o técnico, eu acho que ele já consegue se sair muito bem. Então, é um bom jogador, um reboteiro produtivo, é aquele facilitador, o pivô que ajuda o jogo a acontecer ali, mas eu tenho essa ressalva aí que eu acho que ele ainda não tá... Acho que ele ainda tá um pouco cru para ser titular de um time de NBA para brigar por algo, que é o caso do Dallas aí. Mas, bom jogador, Gabi. Eu acho que ele tem algo para evoluir ainda. Concordo. Eu só gostaria de ter visto o Dallas Mavericks selecionar alguém mais pronto, né? Pra ajudar mais o Luka. 13ª escolha, Toronto Raptors selecionou o outro nome que acaba com a quinta série, que é o Grady Dick, né? Alarmador da Universidade de Kansas, né? Ele que era um dos principais recrutas do basquete colegial, né? Saindo, foi para Kansas, né? Que é uma universidade muito grande, 2,3 metros, 98 quilos, baita arremessador de 3 e discutivelmente o melhor arremessador de 3 da classe, mas que consegue botar a bola no chão, né? Ele não é o J.J. Redick, né? Ele é tipo um cara como o Kevin Huerter, um cara que tem algumas opções ali, consegue iniciar um pouco do ataque. Eu acho que o Raptors tinha uma necessidade de espaçamento, né? Um time que em muitos momentos era um pouco travado pela falta de arremesso. Provavelmente vai perder o Van Vliet, né? Então eu acho que o Grady Dick vai acabar tendo alguma oportunidade ali como ball handler também. Não vai ser só o cara que vai pegar ali o catch and shoot, né? Receber a bola e arremessar. Então eu gosto dessa escolha pro Toronto Raptors. 14ª escolha, no Orleans Pelicans selecionou Jordan Hawkins. Ala que Grady Dick, discutivelmente ali, provavelmente o melhor arremessador da classe. O Jordan Hawkins, que jogou em UConn, foi campeão com o UConn, né? Na última temporada do basquete universitário. Não tá tão atrás assim, né? Não. E tanto Gabs, eu tenho minha dúvida, cara. Eu tenho minha dúvida quem que eu selecionaria ali dentre esses dois, né? Dentre o Jordan Hawkins e o nosso querido Dick ali, né? Ele é um cara ali que ele tem um bom catch and shoot. Óbvio, o do Dick é melhor. Nesse aspecto do catch and shoot, eu já prefiro o Dick. Mas o nosso querido Jordan Hawkins, ele tem um diferencial que eu vejo que ele consegue fazer um papel off-ball, que é a movimentação melhor que a do Dick. Então, o meu fator de escolha seria no Jordan Hawkins por esse quesito. Mas, como você falou, cara, eles são muito parecidos ali porque são chutadores de elite. A gente pode pôr elite para os dois, sim. Os dois melhores chutadores do draft? Podemos, com toda certeza. Pelo menos a minha ótica, né? Se alguém estiver ouvindo aí, discordar, o Gabi também, tudo bem, o basquete, cada um tem a sua visão ali, né? Não tem certo e errado, cada um enxerga de um jeito. Mas ele é um cara que ele tem 63% dos arremessos do perímetro. Isso é maluquice. 38% nas bolas triplas ali, 40% nos arremessos de quadra. Ele teve médias de 16,3, é um cara atlético, uma bela leitura de jogo ali, então ele consegue achar bons arremessos ali. Jordan Hawkins é um grande jogador ali, e eu acho que ele pode ser um encaixe muito bom para os Pelicans, que, pô, vai jogar ali junto com o Brandon Ingram ali. Acho que é um dos grandes encaixes desse draft, ô Gabi. Tirei essa opinião de maluco aqui, não tinha pensado nela antes, mas agora falando com você, eu acho que eu coloco isso. Jordan Hawkins pode ser um dos grandes encaixes desse draft. Precisava de arremesso, né, esse time do Pelicans, né, e consegue exatamente isso. 15ª escolha, o Kobe Bufkin, né, alarmador da Universidade de Michigan. Michigan, né? Isso, Michigan. Isso. É um cara, um dos queridinhos do Vitor Camargo, inclusive, que ele me fez gostar mais do Kobe Bufkin. Depois que a gente conversou, ele falou sobre ele, eu fui lá dar uma pesquisada e realmente não me incomodou tanto, que ele é muito magro, ele precisa ganhar corpo, mas ele é um cara que tem
um bom arremesso, tem mais um jogador que tem aquela bag, né, que a gente fala, e um cara que se esforça na defesa apesar do tamanho, né? De repente, quem sabe ele ensine um pouco ao Trae Young e fala assim, cara, você não precisa ser não precisa ter o corpo do Jarvis Walker pra se esforçar na defesa, se esforça um pouquinho que você vai ser melhor. Então acho que é um bom encaixe ali pro Atlanta Hopkins. Não sei de onde que eu tirei isso. Atlanta Hawks. Talvez eu pensando de Andrew Hopkins, né, da NFL. Deve ser. Mas eu acho que é uma boa escolha. Eu gosto do Kobe Buffkin. É um cara que, quando eu voltei pra analisar de novo, é um cara que eu gostei mais. 16ª escolha, Léo. Keontae George foi pro Utah Jazz. O que você acha do Keontae George? Cara, é um dos que quando eu fiquei estudando esses últimos dias pro draft, seja pra fazer aqui com você, enfim, não vê o caso. É um dos caras que não me encantou muito, cara. Não me encantou muito, porque eu vejo ele como mais do mesmo na NBA, óbvio, né? Léo, então quer dizer que você só se encanta com o novo. Não necessariamente, mas é um cara que eu acho que ele vai entrar nesse Utah Jazz, vai ter a minutagem dele, vai por ser um time que tá tentando se reestruturar ali de uma forma técnica e tática ali, né? Um time, melhor dizendo, um time que tá vindo de rebuilding, um time que tá tentando se reconstruir ali. Mas é um cara que eu não vejo tanta segurança no arremesso, um cara que tem infiltração, mas não é infiltração tão grande ali. Na defesa, é um bom defensor ali, mas não tem aquela força, não tem aquele ímpeto defensivo ali. Mas ele tem um ponto que eu acho legal, ele é um cara que cria o seu próprio arremesso. Então, assim, o armador ali, ele pode fazer esse papel de armador tanto para ele quanto para fazer uma boa leitura de jogo ali. É um cara habilidoso, tem os handles ali, um dos melhores dessa classe de draft ali. É um cara que tem o seu valor, mas para mim, Leonardo, Gabi, não me encantou muito não. Mas eu acho que é um cara que, dependendo do encaixe, pode ter boas minutagens, bons números na NBA, mas pra maneira com que eu enxergo o basquete, ele não me seduziu muito não, mano. Não me seduziu muito não. 17ª escolha, o Los Angeles Lakers selecionou o Jalen Hood Schifino, né, que é o armador da Universidade de Indiana, um cara que acho que muita gente vai apontar a questão do arremesso, que ele não é um excelente arremessador, mas ele é um bom arremessador de meia distância, então eu acredito que ele vai eventualmente se tornar um bom arremessador. Ele traz esse ball handler extra que a equipe do Lakers precisa. Ele pode jogar na posição 1, posição 2, tem 1,98m, 98kg, então tem tamanho para isso. E é um jogador muito inteligente, defende bem, esforçado, lê bem a quadra. Então, jogadores inteligentes normalmente se encaixam bem com o LeBron. Então, eu gosto dessa escolha. Era uma escolha muito popular em mock draft, né? Muita gente colocava o Jalen Hood Schifino pro Los Angeles Lakers e se concretizou aqui no dia do draft. Vamos passar para a 18ª escolha. Jaime Jaquez, né? Um jogador que é o senior, né? Que estava no último ano dele em UCLA. Um jogador um pouco, não sei se você vai concordar, Léo, um pouco a moda antiga, né? Que ele é um ala Sim. que trabalha muito bem no poste baixo, né? Então, é um cara que cresceu muito ali nesse processo pré-draft, parece que foi muito bem em entrevistas e tal. O que você acha dele? É um cara bem diferente do que a gente tem visto nos últimos anos da NBA, né? Total. E não só da maneira de jogar, como até fisicamente, ele, porque não é aquele cara atlético. Pô, a gente tá falando do Coulibaly, do Bilal, falando do Bilal, desses caras aí que é gigantesco. Não, óbvio, ele é gigantesco por ser um jogador de basquete, tem os 2,2 metros e tal. Mas eu digo ali do cara robustão, monstro. Não, mano. Ele é cabeludão, a barba tipo igual a minha, mais grande, e usa uma faixa aqui. Ele é aquele estereótipo do jogador de basquete esquisito, entre aspas, né? Então, mas agora falando, ele é um bom jogador, cara. É um bom jogador. E ele tem o fator de ser mexicano. Que ya me gusta. Abre em espanhol, ya me gusta. Eu gosto ali da latinice dele. Agora falando sério ali do basquete dele. É um cara que tem um belo jogo de poste, jogando de costas ali. Então ele é um cara facilitador nesse quesito. Facilitador, o que eu quero dizer? É um cara que ele consegue fazer com que o time se movimente com ele jogando nessa posição. Então ele consegue achar bons passes, consegue achar uma boa infiltração, bom trabalho de perna, é um jogador extremamente inteligente nesse quesito ali. É um cara com uma flexibilidade, uma transição muito boa. Mas
o ponto que a gente tem que trazer aqui é o post-move dele e a maneira com que ele tem um bom arremesso. Um arremesso confiável, óbvio, né? O Klay Thompson, o Elite, não. Mas é um cara confiável, mas dá pra ele jogar ali no poste que ele arma e pontua. Então, o nosso querido Jaime Jaquez, pra mim é um... Vou ficar de olho, hein? Vou ficar de olho que esse me encantou. Eu gosto do diferente, eu gosto. Eu acho que vai pegar muito time despreparado justamente por não ter mais um ala que joga no poste baixo, né? Então ele vai punir ali os alas menores e vamos ver como que o arremesso dele vai se desenvolver. Vamos falar agora do Golden State Warriors. Temos que falar da troca Chris Paul, Jordan Poole. É verdade. Antes o código. O código é Kobe. K-O-B-E, bem simples. Kobe, participe do sorteio de um Pix de R$100. Eu falei no começo que era um sorteio de um Pix de R$100, agora não lembro se eu falei. Acho que não. Enfim, é um sorteio, Pix de R$100, mas vamos lá. Golden State Warriors fez uma troca nessa quinta-feira que pegou muita gente de surpresa. Eles adquiriram Chris Paul, ele mesmo, que fez parte ali daquela troca que foi enviado pro Washington Wizards, né, na troca que mandou o Bradley Beal pro Phoenix Suns. Os Warriors recebem o Chris Paul e mandam para o Washington Wizards uma escolha de primeira rodada em 2030, protegida para top 20, uma escolha de segunda rodada em 2027 e o Jordan Poole, que eles renovaram na última off-season, nem começou de verdade o contrato dele, mas teve toda a questão extra-quadra. Muita gente tá focando no lado do Chris Paul, mas eu quero começar falando sobre o Jordan Poole, porque é claramente ali a franquia reconhecendo um erro com o contrato do Jordan Poole, mas também meio que escolhendo o lado do Draymond na confusão, né? Porque a temporada dele foi sabotada pelo soco, né? Antes da temporada começar. O contrato dele é muito salgado. $32 milhões, ele deu um passo pra trás. Isso, tudo bem, teve o soco, acho que é um fator, tudo mais, mas ele jogou muito mal. Ele regrediu nessa segunda temporada. E você olha aí pra 30 milhões de salário anual, é estarrecedor. Então, com esse novo universo, com o teto salarial mais rígido, né, com as regras do novo acordo coletivo, que tem mais punição ali pra quem passa muito do teto, você tem que cortar salário em algum lugar e faz sentido pro Golden State Warriors. Eu não desisto ainda do Jordan Poole. Eu acho que vale a aposta pro Washington Wizards, que é um time que não vai competir por nada nos próximos 2-3 anos. Jordan Poole vai ter todas as oportunidades ali pra evoluir. E eu acho que eu entendo o lado do Golden State Warriors de cortar logo, de admitir o erro, seguir em frente. E eu entendo o lado do Wizards de arriscar num jogador que ainda é muito novo, né? Tem 24 anos, se eu não me engano. Então, eu entendo pros dois lados essa parte do Jordan Poole. Cara, eu confesso que muita gente até no live me zoa ali, brinca comigo, a galera no Fórmula, que eu sou o cara que mais detesta o Jordan Poole. Porque, cara, eu não consigo. Gabi, de verdade, não é que eu sou o coração duro, já tentei, fala, não, vamos ver. Olha, mas pra que chutar dali? Olha o passe que ele tentou. Pra que fazer os handles no meio da quadra? Vamos tentar infiltrar. Não consigo gostar do Jordan Poole, então, agora a gente falando não só da minha opinião, falando de uma análise de toda essa troca aí, cara, o Golden State Warriors, ele tá meio que entendendo que essa geração aí tá acabando. A geração Clay, Curry, Green, tá acabando e, pô, queremos almejar outro título? Vamos, vem Chris Paul, vem! Pô, na falta do Curry, ele tem você pra ser o playmaker, eu acho que ele vai entrar como um sexto homem nesse elenco aí. E agora, o time do Washington Wizards veio por um rebuilding total, já o Embidão, o Porzingão saiu, Bradley Beal saiu, entrou o Tyus Jones, ótimo armador, excelente armador, o 10 clássico que a gente gosta de falar no futebol, né? Que é o cara de distribuição, de leitura de quadra ali. Eu gostei da troca ali, mas agora pensando que o Jordan Poole pode ter mais minutagem, pode ter um melhor encaixe e para um time não dele, mas não é um time de ninguém. Não sei se... Não é que eu não... Porra, é foda. Mas não é que eu quero dizer que é um time sem organização, mas é um time que não vai ter aquele... Dá nele que ele resolve.
Não tem, mano. Então pode ser que ele seja esse cara, o principal pontuador, e assim ele consiga se destacar e talvez ganhar meu coração. Mas, pra ambos os lados ali, Gabi, eu gostei da troca. É uma troca justa, uma troca legal pra ambos. Ele é um bom candidato para liderar a NBA em arremessos tentados na próxima temporada, Perfeito. né? Porque Exato. ele vai tentar 20 arremessos, 25 arremessos ali e vai ser ineficiente, porque ele é um pontuador ineficiente. Mas assim, o que o Golden State Warriors tentou fazer é continuar competitivo enquanto eles preparavam uma nova geração para assumir, eventualmente, como você falou, nessa era do Curry, Clay e Draymond, né? E o plano era ali com Wiseman, Jordan Poole, Kuminga, Moses Moody, o Andrew Wiggins ali no meio do caminho, né? Porque ele não é tão jovem quanto esses caras, mas também não tá na mesma idade de Curry, Clay e Draymond. Só que não deu certo, porque o Jordan Poole não deu certo. O Jordan Poole não evoluiu. Não só que ele não evoluiu, ele regrediu e é um dos piores defensores da NBA que jogam a minutagem dele, né? Ele é péssimo defensivamente. Chegou a determinado momento ali dos playoffs que ele tava jogando porque o Steve Kerr não tinha outra opção pra colocar em quadra, né? Então o Jordan Poole é um cara que precisa se reinventar. A ida do Chris Paul pro Golden State Warriors, eu concordo com você que ele vai ser o sexto homem e ele traz um elemento ali que a equipe nunca teve, né? Um armador de verdade, porque assim, o armador da equipe é o Draymond, né? O Curry, ele é um cara que joga muito bem fora da bola. Ele entrou na NBA, ele era mais um shooting guard em Davidson do que um armador. Ele, claro, ele é um armador, mas o Draymond bate muita bola em meia quadra, arma o jogo. E o Chris Paul pode ser esse cara que vem do banco, ele comanda algumas posses de bola, encontra os arremessadores. Vai ter jogo que ele pode até terminar a partida em quadra, tem jogo que ele não vai terminar a partida em quadra. Um cara muito inteligente. E mais importante, o contrato dele na outra temporada, 24-25, não é garantido. Então eles podem cortar o Chris Paul e não ter os 30 milhões de dólares dele na folha salarial em 24-25. E o Warriors também se aplica o que eu falei sobre as regras novas da folha salarial. O Warriors está acima do limite, né? Precisa cortar dinheiro. E o Chris Paul... Eu ficaria muito surpreso se o Chris Paul estiver no elenco na temporada 24-25. E eu acho que existe uma chance até dele ser trocado ao longo do ano ou ter um buyout. Mas eu acho que os Warriors o plano vai ser mais ou menos uma proporção menor do D'Angelo Russell. Eles trazem um jogador bem diferente do que eles estão acostumados, dão uma chance, vê se encaixa. Se não encaixar, eles podem sempre ir ao mercado trocar ou dar um buyout ou de repente até cortar o Chris Paul. Mas eu acho que vale a aposta. Eu acho que ele é um cara que traz um elemento novo. E tem toda a questão, né? Ele e o Curry tinham meio que uma rivalidade, né? Ali muitos anos na Conferência Oeste. Curry é um dos melhores companheiros de equipe que você pode imaginar, né? Não vai ser um problema, são dois adultos. Mas eu acho que é uma aposta legal. E você sair do contrato do Jordan Poole nesse meio do caminho, acho que é ótimo. E acho que eles nem pagaram tanto, assim, pra se livrar de um dos contratos que era um dos piores contratos da NBA, né, Léo? Exato. Exatamente. Então, ali o time do Golden State Warriors ali vai ter essa bela adição ali, como você bem disse, né? Quem arma é o Draymond Green. Então, na falta ali do Draymond Green, até mesmo do Curry, quando vem nesse papel secundário como armador ali, a gente vai ter o Chris Paul, o point guard. Então, vai ser bom ali. Eu tô ansioso pra ver como vai ser esse encaixe, Gabi, tô ansioso. Vamos seguir aqui, falando da escolha agora do Golden State Warriors, né? Que foi o Brandon Podzinski, né? Que é o guard / shooting guard da universidade de... Caramba, me fugiu agora a universidade dele. Santa Clara. É um cara meio robótico, assim, quem viu os lances dele, viu que ele é meio robótico, a mecânica dele de arremesso é bem diferente, mas caíram 43,8% dos arremessos dele de 3 na temporada, né? E ele sabe chegar na cesta também. Então eu gosto dessa escolha pro Golden State Warriors, que precisa de espaçamento de quadra, e eu acho que é um cara que chega mais ou menos pronto, né? Então o Warriors teve dificuldade com esses caras que são projetos, tipo Kuminga, tipo Wiseman, então faz sentido selecionar um cara mais pronto. Com a 20ª escolha, o Houston Rockets selecionou o Ken Whitmore. Você até citou lá no começo como
uma queda surpreendente, uma das maiores surpresas. E a gente já viu nos últimos dias especialistas ali projetando ele mais pra baixo e tal, mas caiu muito mais do que o esperado. Por que você acha que o Cam Whitmore, ala da Universidade de Vila Nova, caiu tanto no draft? Quesito físico, cara, quesito físico. E esse quesito físico dele é o que faz com que o basquete dele seja um basquete a ponto de elevá-lo no draft. Então, só para eu tentar explicar de uma forma melhor o que eu quis dizer. Ele é um cara que o físico dele exija que ele seja esse cara, porque ele é um cara explosivo, um cara agressivo, um cara que vai pra dentro, um cara que vai pra dunk, um cara que tenha boa defesa ali também. Nos arremessos já ele não é algo, é um cara regular ali. Ele vai matar as bolinhas dele? Vai matar. Eu vou trazer ele um panorama ali, trazê-lo comparado a alguém que é o Jaylen Brown, do Boston Celtics, porém ele não tem o mesmo arremesso do Jaylen Brown. Jaylen Brown é outra fita, é outra parada nesse quesito. Porém, na parte física, ali eu gosto de compará-los. Então, assim, é um cara extremamente com um atleticismo gigantesco ali. E esse atleticismo faz com que se exija muito do corpo dele. Coisa que ele veio tendo muitas lesões em Vila Nova. Tanto é que quando começou a temporada do college, ele ficou 3 meses fora, por conta de uma lesão. Então, e no Combine, quando ele foi chegando com os times ali para analisá-los, muitos times falam, putz, esse cara precisa muito do físico, o físico dele não é muito saudável, não sei não, hein? A parte física me pega um pouco. Então, assim, se a gente for trazer no quesito tecnicamente, no quesito habilidade, no quesito qualidade, top 10 esse draft. Tô cravando aqui, cravando conforme minha opinião. Mas a parte física fez com que ele decaísse muito ali, Gabi. Mas é um dos caras que eu enxergo com bons olhos, asterisco, se manter saudável. Passar para a 21ª escolha. Agora o Brooklyn Nets tem 2 escolhas seguidas. Eles selecionaram o Noah Clowney, né? Pivô de Alabama, se eu não me engano. Eu sempre me confundo com as universidades dos caras. É Alabama mesmo, o cara que é o pivô / power forward ali. Arremessa de 3, é um cara muito esforçado, né? Até brinquei no mock draft que nas minhas anotações aqui tinha operário da bola pro Noah Clowney. E eu acho que ele encaixa bem nesse time do Brooklyn Nets e ele traz uma qualidade diferente do Nick Claxton, né? Que não é um cara que espaça a quadra. Acho que uma boa escolha aí pro Brooklyn Nets nessa altura do draft. Nets que na 22ª escolha selecionou o Tariq Whitehead. Ala também, né? Da Universidade de Duke. O que você achou dessa escolha? Bom jogador. Bom, gosto. Gosto do Whitehead. Mas agora a gente tem que, óbvio, né? Tô elogiando todo mundo ali. Mas com o decorrer das escolhas ali, a gente vai vendo que ele não vai ser um cara que vai revolucionar. Pô, esquece, ele chegou no Brooklyn Nets, pra título, pra titular. Não é, mano. Jogador de rotação e olhe lá. E vai entrar, vai ter uma minutagem ali de começando com 6 minutos, podendo ir até no máximo 15 na temporada. Eu imagino ele dessa forma. Mas é um cara que é ótimo pontuador dentro do garrafão, um trabalho de aro ali excepcional, um cara que pega rebote, que pontua dentro do aro ali. Então assim, na área pintada, bom jogador. Precisou dele no perímetro para marcar, já não é lá essas coisas. Para pontuar, também não é lá essas coisas. Mas a gente tem que dar um braço a torcer ali, que é um bom jogador, fez uma bela temporada por Duke, teve uma temporada boa, né? O time indo bem ali. Ele teve médias de 8,3 pontos. Mas aqui a gente tem algo que é 42% na bola tripla, aproveitamento bom de quadra ali. Um cara que consegue jogar como ala armador, atuar nas 2 posições ali, um bom físico. Mas é um cara que eu acho que tem como evoluir, mas não vai ser gigantesco, algo excepcional ali. Porém, uma boa escolha do Brooklyn Nets. Vamos seguir agora para o Portland Trail Blazers, com a 23ª escolha, selecionou o Chris Murray, ala da Universidade de Iowa, que você pode estar reconhecendo o sobrenome e a universidade. Sim, ele é o irmão do Keegan Murray, né, que joga no Sacramento Kings, foi escolha alta do Sacramento Kings no último draft, e ele é muito parecido com o irmão dele em termos de jogo.
Acho que tudo que o Keegan Murray faz, o Chris Murray faz um pouco pior. Ele é bom defensor, mas não tão bom como o irmão. Bom arremessador, não tão bom quanto o irmão. A única diferença grande que eu vejo no jogo dos dois é que o Keegan Murray, acho que ele cria um pouco mais do que o Chris Murray, mas eu acho que é um cara útil, um cara de ala ali que o Portland Trail Blazers precisa. Aliás, saiu notícia agora que com a escolha do Scoot, o Damian Lillard vai, nos próximos dias, na próxima semana, pensar sobre o futuro dele. Vamos ver o que vai sair depois disso. De repente você tá escutando o podcast e já saiu um pedido de troca, não sei. Mas acho que a gente vai ter desdobramentos sobre o futuro do Damian Lillard. Semana que vem abre o mercado de free agents. Então, aliás, vai ter podcast no domingo já falando de mercado de free agents, balanço do draft, que vai fazer cobertura do mercado de free agents no meio da próxima semana. Então fique atento. 24ª escolha, o Dallas Mavericks selecionaram o Olivier Maxence Prosper, né, que é um ala pivô muito comparado ao PJ Tucker, né, tem um porte físico parecido, da Universidade de Marquette, numa troca com o Sacramento Kings, né? O Sacramento Kings enviou o Richaun Holmes e a escolha 24, né? Basicamente o Dallas Mavericks absorveu o contrato do Richaun Holmes naquela trade exception que eu expliquei lá na parte da troca com o Oklahoma City Thunder, e agora o Sacramento Kings envia para o Dallas Mavericks o Olivier Maxence Prosper. Gosta dele como prospecto? Gosto. Ali você trouxe ali o PJ Tucker, muito pode ser comparado ali até com o Dorian Finney-Smith, que tá no mesmo Brooklyn Nets ali. Uhum. Então, assim, é um cara que a gente... É o 3&D. É o 3&D. É o cara que vai ser um bom defensor, é o cara que vai matar a bola, é um cara que vai ter um bom posicionamento defensivo e ofensivo. Então, um cara inteligente ali, um cara que tem um off-ball bom, uma boa movimentação nas linhas de ataque ali, então de receber uma bola, fazer um bom bloqueio ali para que o jogador consiga estar passando ali, enfim, fazer a parede ali. É um cara que não tem um arremesso muito refinado, tá ligado? Aquela mecânica linda que vai matar tudo. Não é um cara que eu acho que ele precisa evoluir nesse quesito, mas é um cara que pode ser sim um bom role player para NBA. Um cara que pode ter uma minutagem legal, um cara que pode ser um jogador sendo visto como os 3&D da liga, um cara bem quisto, um cara que pega rebote, tem um bom trabalho ali nos arremessos em torno ali do aro, ali, jogando dentro do garrafão. Então, bom jogador. Acho que pode ser um bom jogador para entrar nesse encaixe da NBA. E tem um nome bem legal, né? Maxence Prosper, olha que delícia de falar, então espero ouvir e falar muito o nome dele. 25ª escolha, o Detroit Pistons, que fez troca com Boston Celtics, adquiriu a escolha pela escolha número 31, e escolhas de segunda rodada, os Pistons selecionam o Marcus Sasser, né, que é um armador baixinho, um cara muito esforçado, é meio que o biotipo de um jogador mais baixo, né? Aquele cara que traz muita energia vindo do banco, um cara que consegue pontuar, é um cara que tem limitação pelo tamanho dele, mas ele joga um pouco mais alto do que a altura dele, ele se esforça muito na defesa. O Pistons, que tem alguns armadores, o Cade e o Jaden Ivey, um pouco maiores, né? Então acho que ele vai ser um cara diferente, que entra no jogo. Eu acho que ele se encaixa na rotação com o Cade e com o Ivey. 26ª escolha, Indiana Pacers selecionaram o Ben Sheppard, que é outro especialista, um arremessador, né, com aproveitamento muito bom. Né, Léo? E aí, é um bom arremessador? É um bom arremessador. Eu vou estar trazendo um paralelo aqui, mas não é isso. Óbvio, né? Eu tô quebrando todo o meu argumento, mas é assim, é um cara com estilo de jogo igual do J.J. Redick ali, que vem arremesso, mas não tem arremesso do J.J. Redick, então não vem muito ao caso, porque ele é um cara que não é fisicamente... você não vai utilizá-lo ali para infiltrar, um cara que ele não vai conseguir criar o próprio arremesso, então é um cara que vai ser o gatilho de fato, até mesmo que foi o Kyle Korver para a liga,
Kyle Korver pensando, pô, de uma forma que a carreira dele deu muito certo. Uhum. Eu confesso que esse tipo de ala não me seduz muito, o cara que eu não gosto muito do Ben Sharper ali, que é só o cara que vai arremessar, porque defensivamente ele não é um bom defensor ali, é um cara que ele tá preparado para entrar com a rotação? Sim, mas é o cara que, igual agora, entra de vez em quando... Esqueci o nome do cara que era do Knicks, foi pro Dallas, o Red Bullock. O cara que vem, arremessa, tenta os arremessos dele, caiu, deu, pô, maravilha, você é fera. Não deu certo, ó, pra que pôr o cara, não tá ajudando. Então, eu acho que é um cara que pode ter uma vida saudável na liga, e o saudável eu quero dizer de participar de vários times, ter boa rotação ali, mas é um cara que eu particularmente não gosto muito, que é simplesmente o gatilho e só. E se o gatilho der errado, qual que é o que faz? Então, tá aí o nosso querido Ben Sharper. Vamos ver. Eu acho que nessa altura do draft, né, se o cara for um cara que espaça a quadra, já tá ótimo, né? Aqui nessa altura do draft, você tá querendo pegar um cara que tenha uma habilidade muito boa e é um especialista, né? Então, nesse ponto, Exato. claro, ele é limitado, concordo nesse ponto com o Léo, mas se ele, sei lá, arremessar 6 vezes de 3 e acertar 3, 4 por jogo, 4 aí já seria muito, Exato. né? Mas nessa média, assim, já tá ótimo pra ele. Charlotte Hornets selecionou Nick Smith Jr., alarmador da Universidade de Arkansas. É um cara que era um grande prospecto saindo do colégio, que foi para um time que era uma grande bagunça. A Universidade de Arkansas não brilhou, foi muito inconstante, mas é um cara que tem pedigree. Um baita pontuador, né? Um cara que chega na cesta, precisa ser mais constante. Mas nessa altura, 27ª escolha, acho que vale muito a aposta pro Charlotte Hornets. 28ª escolha, Léo, o Utah Jazz selecionou o Bryce Sensabaugh, da Universidade de Ohio State. Baita pontuador, né? Vai ser uma boa escolha ali pro Utah Jazz. É um cara que tem 1,98 m ali, não é gigantesco ali, mas é um cara com bons números, 16,3 que ele jogou ali pela Universidade de Ohio State ali. É um cara forte, então ele vai conseguir fazer umas boas jogadas ali. É um cara que pode ser utilizado muito para jogar no post-up ali, mas ele é um cara que cria os arremessos dele e é um cara muito conciso, um cara que vai sempre brigar ali. Ele é um cara que pode vir a ser um scorer, aquele de entrar e fazer 15 pontos. Então, é um cara que eu vejo com bons olhos ali também, mas é pensando nessa de pontuação. Ofensivamente, é um cara que eu acho que pode ter um bom encaixe na NBA ali. Ele é um cara que não vai ter as dunk, vai vir ali para a parte física ali, jogando nisso, eu acho que não muito. Então, na defesa, não confio muito nele. Então, o nosso querido Bryce aí pode ser uma bela adição no Utah Jazz. Ele pode entrar bem ali no time. Ele é um negócio que ele não contribui muito nas outras áreas do jogo, né? Ele é um pontuador, Exato. Ele é um pontuador de volume, mas precisa ter esse volume. Eu não sei se ele contribui tanto nas outras áreas. 29ª escolha, o Denver Nuggets selecionou o Julian Stroughter, que é o clássico 3&D, né? O clássico cara que defende bem, arremessa bem de 3 e é basicamente isso. E para esse time do Denver Nuggets é o que precisa, né? Ele jogou em Gonzaga, né? Um cara experiente, 21 anos, e a gente sabe que o Jokic vai encontrar ótimos arremessos para ele. Então, acho que é um bom encaixe porque a equipe precisa. Para eu me despedir aqui do Léo, eu vou falar de segunda rodada ainda do draft, principais nomes, mas para eu me despedir do Léo aqui já 1h30 da manhã, muito obrigado, Léo, por ficar acordado até tarde. Los Angeles Clippers selecionam Kobe Brown, né, que é o ala pivô, que pode ser aquele pivô um pouco mais undersize, né, um pouquinho menor, tem arremesso de 3, é forte. Você gosta do Kobe Brown como prospecto? Cara, eu gosto porque eu torço pro Boston Celtics. Aí vai apertar, Léo, o que tem a ver? Grant Williams. Pô, ele pode ser um Grant Williams ali, que é o quê? É o cara que não, como o Gabi falou, um cara que não é gigantesco, excepcional,
mas vai ter um trabalho físico jogando dentro do garrafão ali. É um cara que vira e mexe, dá a bolinha nele pra você ver se ele não mata. Bom jogador ali, então acho que ele pode ter um bom encaixe nesse mesmo Los Angeles Clippers, porque na posição número 4 a gente tem o Robert Covington, maneiro, pô, mas já deu. Não que eu quero que ele se aposente hoje, o rival do Robert Covington, não. Mas acredito que o nosso Kobe Brown ali pode estar entrando e fazendo esse papel mais físico, que é o cara que vai jogar dentro do garrafão, o cara que vai se impor para pegar rebote, é um cara que vai ter uns mismatch ali, que deixe-o a seu favor, melhor dizendo, cara robusto, forte, que tem um arremessinho ali, então eu colocaria ele como se fosse o nosso Grant Williams, porém não tão inteligente como o Grant Williams, mas um cara mais físico, um cara maior, mais forte, então vejo com bons olhos o Kobe Brown e eu acho que pode ser um bom encaixe nesse Clippers já. Eu vou seguir aqui falando sobre as escolhas de segunda rodada, mas antes eu vou me despedir aqui do Leonardo Nolasco. Cara, muito obrigado pela sua participação, valeu por ter ficado acordado até tarde. Como que o pessoal faz para acompanhar o teu trabalho lá cobrindo basquete? @Fórmula de Basca. Tá ligado? Fórmula de Bhaskara, que demorou pra você aprender na escola. Não sei se aprendeu, porque eu digo que eu não aprendi. A fórmula de Bhaskara eu não sei, mas a de Bhaskara, segue lá, gente. Tanto é, não sei se você reparou minha forma de falar ali. Eu não tento ensinar, eu tento trocar ideia de basquete. Eu estudo uma parada que eu amo ali, então a gente traz notícias da NBA, análises. E a gente tá fechando parceria, fazendo coisas bem legais pra trazer o basquete nacional também. Então a gente tá tentando crescer ali no quesito. E eu também estou no Live Basketball BR fazendo lives, eu que narrei o Game Day muitas vezes ali, então é dessa forma que me acha. E no meu pessoal, @LSNolasco, bora lá, bora trocar uma ideia. E eu vou ouvir a segunda rodada depois, hein? Não vejo a hora do seu podcast pra ouvir a gente e depois ouvir suas análises, viu, Gabi? Sou seu fã, trabalho excepcional e fico feliz em participar com essa. Valeu, meu querido. Muito obrigado, Léo. Vamos seguir agora falando sobre a segunda rodada do draft. Eu separei aqui alguns dos nomes mais notáveis aí, mais intrigantes nessa segunda rodada. Tem muito jogador que eu achei que sairia na primeira rodada, inclusive, e acabou na segunda rodada do draft da NBA. E assim, segunda rodada do draft da NBA, se você conseguir ali se 1, 2, 3 de 30 ao todo se tornarem jogadores úteis na NBA, ótimo para os times que os draftaram. Muitas vezes vai ser em outro time, mas tem alguns caras aqui bem intrigantes. Começando pela primeira escolha da segunda rodada, o Boston Celtics selecionou o James Nagy, que é o pivô do Barcelona. Ele que é nigeriano, 2,11 metros, 113 quilos, 18 anos apenas, vai fazer 19 agora, no dia 14 de agosto. E é um cara que, na reta final aqui dos meus estudos, quando eu passei pra olhar de novo, alguns jogadores e tal, é um cara que eu gostei bastante, né? Um cara que tem umas ferramentas físicas, assim, que você não consegue ensinar. Muito agressivo atacando a cesta, você vê muitas dunks dele ferozes. E é um cara que tá com o corpo pronto já, 18 anos, é bizarro, ele é um tanque. Ele tem uma questão muito grande, que é o lance livre. É muito ruim, abaixo de 50%. Isso vai prejudicá-lo, mas se ele conseguir subir esse número ali pra, de repente, 70%, 65%, 70%, ele é um cara que tem um potencial defensivo absurdo. Eu acho que ele já vai ser um cara que consegue trocar ali com defensores menores e que ele já tem força pra competir no garrafão, que é algo raro para um pivô tão jovem quanto ele. Então achei que foi uma boa escolha pro Boston Celtics. Ele não vai ter nenhuma pressão para jogar logo de cara, porque a equipe tem várias opções ali no garrafão. Então gostei. O James Nagy é um cara que eu acho que daqui a alguns anos a gente pode olhar para trás e ver, pô, o Celtics, ou de repente algum time que ele vá depois do Celtics, ele acabou se tornando ali um excelente valor. Outra escolha, número 33, que foi o Leonard Miller, small forward, né, ala de 2,08 metros, 95 quilos, que jogou na D-League no ano passado, né, no Ignite, time do Scoot, inclusive. Ele foi pro Minnesota Timberwolves e ele é um cara extremamente cru, canadense, e o céu é o limite pra ele, porque ele é um cara que foi evoluindo ao longo da temporada
E é um cara que não jogou o AAU, né? O AAU que é o circuito ali de elite dos jogadores de basquete colegiais, né? Então é um cara muito cru, defende muito bem. O arremesso já até mostra alguns sinais claros de evolução. Então eu gosto muito dessa escolha pro Minnesota Timberwolves ali como projeto. O problema é que é um time que tá sempre muito em transição, um time que tá sempre muito com problemas, começando um novo regime e tudo mais. Então não sei quanto que eles vão ter a consistência para desenvolver esse jogador para ele ser um cara que vai contribuir no Minnesota Timberwolves. Mas eu acho que é uma baita aposta, uma aposta muito boa da equipe. Na escolha 34, o Sacramento Kings selecionou Colby Jones, shooting guard de Xavier, que é um cara muito útil, muito útil. É um cara que ele recebe muitas comparações ao Malcolm Brogdon, porque ele é um shooting guard, não precisa tanto da bola. O Malcolm Brogdon é mais um armador que também não precisa da bola, arremessa bem, é um defensor inteligente, ele não faz nada nota 10, mas ele faz várias coisas ali, nota 7, nota 8. É um cara que vai estar no lugar certo, na hora certa, vai arremessar bem, vai defender bem ali como um time. Ele não vai ser um cara que, toma aí o Damian Lillard, vai enfrentar o Portland Trail Blazers, anula o Damian Lillard. Não. Mas ele é um cara que defende bem como um jogador, como parte do time. E eu acho que é uma escolha muito boa. Para um time competitivo como foi o Sacramento Kings, eu acho que é uma excelente escolha. Maxwell Lewis foi pro Los Angeles Lakers, ala de Pepperdine, um cara que o senhor Leonardo Paglione, do podcast Splash Brothers, gosta bastante. É um clássico 3&D ali, né? Arremessador de 3 bom defensor. É um cara que se esforça, já tem 20 anos, então ele é meio que um... Claro, 20 anos ele ainda pode evoluir, né? Mas não é um cara de 18 anos, que ainda é cru, né? Ele é um cara que chega bem desenvolvido. Eu acho que ele é um cara que pode contribuir para os Lakers. De repente não de cara, né? Mas quem sabe ele pode se tornar ali um cara que joga 10 minutos ali na reta final, segunda metade da temporada regular. Eu gosto dessa escolha pro Los Angeles Lakers. Claro que acho que eu tô listando aqui são escolhas que eu gostei, né? Então, caras que eu me chamaram a atenção estudando e tudo mais. Rihanna Huppert, do New Zealand Breakers, né, da Nova Zelândia, foi pro Portland Trail Blazers. Um cara que o Lucas Marques citou no nosso podcast, nosso mock draft, né, que a gente fez aqui no programa. Projetou ele na primeira rodada, inclusive. Um cara que é um excelente defensor de perímetro. É francês, né? Jogou na Nova Zelândia, mas é francês. E é um cara que tem um potencial bem interessante, né? Um cara que tem 1,99 m, tem 19 anos, recém-completados, tem um corpo já pronto. Então, vamos ver como é que ele vai se desenvolver ofensivamente, né? Essa é a questão com ele, mas ele é um cara que, se ele conseguir contribuir um pouco ofensivamente, ele vai ter um lugar na NBA por muito tempo, porque ele é um defensor realmente especial ali. Ele pode marcar qualquer armador, qualquer ala. Basicamente a posição 1 a 4 ele pode marcar. Então eu acho um cara muito útil e uma boa aposta aí pro Portland Trail Blazers, que não encaixa tanto com a linha do tempo do Damian Lillard, mas se encaixaria num time que tá desenvolvendo com o Sut Henderson, Shedon Sharpe. Você começa a ver uma cara ali, são 3 caras que são excelentes atletas, né? Então, vamos ver, né? A gente vai ter novos capítulos dessa novela Damian Lillard. O Gigi Jackson, que em determinado momento chegou a ser questionado ali... Questionado não. Projetado na primeira rodada, ali na primeira metade da primeira rodada, acabou caindo. Um cara que ataca muito bem a cesta com as 2 mãos, mas não tem muito mais além disso. Só que na segunda rodada você tem um cara que tem uma ferramenta de elite, né? Que é essa do Gigi Jackson. Eu acho que é um cara que vale a aposta do Memphis Grizzlies. E o Grizzlies é um time que sempre encontra bons caras ali na segunda rodada. Então eu acho que vale bastante a aposta. É um cara que jogou seleção de base com os Estados Unidos. É um cara que era um prospecto de 5 estrelas saindo do colégio. E muitos times gostam de apostar nesse tipo de cara que, de repente, não vai tão bem na carreira universitária. Eu acho que vale muito a aposta, ainda mais na segunda rodada. 49ª escolha é Money Bates. Cara, eu falei sobre ele no podcast do Splash Brothers, né, no mock draft, nas menções honrosas. Ele é um cara que era um dos prospectos mais disputados
saindo na classe dele do colégio. Ele foi número 3 na ESPN nos Estados Unidos inteiro. O cara é muito grande, tem 2,06 m, 86 quilos, é um small forward, né? Pode jogar de shooting guard também. Mas ele acabou indo para aquela bagunça que foi a Universidade de Memphis, não se encaixou lá, teve um péssimo ano. Depois ele vai para Eastern Michigan, que também ele tem altos e baixos, joga um pouco melhor do que jogou em Memphis. Vai pro Cleveland Cavaliers agora, que, assim, se você não espere que ele vai ser o small forward que o Cavaliers tanto precisa. Mas vale a aposta. De repente, na próxima temporada, de repente ele mostra alguns flashes esse ano. Mas é a mesma coisa que eu falei do G.G. Jackson. É um cara que tinha um baita pedigree, né? Um cara muito disputado pelas universidades. Foi pra Memphis por causa do Penny Hardaway, do projeto lá e tal. Mas nunca deu certo e era uma bagunça. Eu acho que tem alguma coisa. Sim, a maior probabilidade é que ele não vai ser nada. Mas tem um potencial aqui. Acho que tem um cenário que ele se torna alguma coisa na NBA. E acho que é outra aposta que eu gosto nessa segunda rodada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Não deixem de participar da promoção. Já falei lá o código no começo dessa parte 2. Parte 2 para quem está escutando no Spotify, nos aplicativos de podcast. No YouTube tá uma coisa só, então vamos lá, vamos seguir a vida. Domingo tem mais episódios sobre NBA, fazendo um balanço geral, ganhadores e vencedores do draft. Vamos falar de mercado de free agents que vai abrir na próxima semana. Falar um pouquinho de draft da próxima classe de 2024 também. Então, até a próxima. Tchau!